Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Gabi do RI. Sejam bem-vindos ao webcast de resultados da Sinqia, referente ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de marketing e inovação, e Tiago Rocha, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, mas já perguntas pelo chat da plataforma e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembre que as estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Agora, passo a palavra ao Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Bernardo, pode prosseguir. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu vou começar pelo slide número 2, onde eu ressalto que a gente não poderia ter começado melhor esse ano. Temos excelentes resultados a serem reportados e recordes e vários destaques da operação que a gente vai detalhar aqui durante a nossa apresentação. Eu começo aqui pelo desempenho financeiro, onde a gente mostra uma receita recorrente anual recorde de 227 milhões, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma receita líquida que também foi recorde, 68 milhões, 40% a mais do que no primeiro trimestre de 2020. E quando a gente faz a receita pro forma, considerando todas as aquisições que nós fizemos no final do ano passado, mais as duas já feitas no início desse ano, a gente atinge uma receita líquida pro forma de 81,4 milhões, o que é um crescimento de 67% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A receita recorrente também foi recorde, de 62 milhões, 51% acima do primeiro trimestre de 2020, e superando a casa dos 90% de recorrência. Atingimos 91,1% de recorrência, um índice impressionante e que nos deixa bastante satisfeitos. O EBITDA ajustado também foi mais um recorde, de 12,4 milhões, uma margem de 18,2%, e esse EBITDA foi 4 vezes superior ao EBITDA que a gente tinha reportado no primeiro trimestre de 2020. Aqui à direita do slide, eu falo de alguns destaques que a gente vai procurar desenvolver ao longo da apresentação, mas são eles as duas aquisições que nós fizemos agora no primeiro trimestre desse ano, e com essas duas aquisições a gente já conseguiu comprometer, utilizar 72% dos recursos que nós captamos na oferta feita em 2019. Então, estamos bastante satisfeitos em linha com o nosso planejamento de sequência das aquisições e de dispêndio desses recursos. Nós, com essas aquisições, inauguramos uma nova unidade de negócios, a Sinqia Digital, que visa atender com produtos que promovem a transformação digital dos nossos clientes em todos os segmentos. Então, é uma nova forma de a Sinqia colaborar com a transformação digital dos nossos clientes. Nós também implantamos o primeiro cliente de pagamentos como o PSTI do Banco Central nesse primeiro trimestre. Avançamos bastante com a nossa estratégia de Open Banking, que a gente vai detalhar um pouquinho à frente. Obtivemos os primeiros resultados dos investimentos feitos em startups através da Darwin no Batch 8. A gente vai detalhar um pouquinho desses resultados e mostrar que a gente também já partiu para uma nova fase de investimento. Já investimos através do Batch 9 em novas startups que vão beneficiar cada vez mais os nossos resultados em inovação e novos negócios para a Sinqia. Também anunciamos nesse primeiro trimestre uma parceria com o Distrito, que passa a ser mais uma fonte para que a gente esteja próximo a todo o movimento de inovação e de startups do nosso mercado. Eu vou passar a palavra agora para o Léo, que vai falar um pouquinho sobre a inovação e alguns desses destaques que eu acabei de mencionar aqui. Léo, com você. Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Realmente, nós tivemos um trimestre marcado aí por grandes avanços em relação
as questões de inovação. Mas isso também está muito em linha com os avanços e as transformações que o mercado vem. E a Sinqia não vai ficar de fora desse movimento, ela não só vai acompanhar, mas ela também pretende liderar e fazer parte de todas essas transformações. Em linha disso, o primeiro trimestre foi marcado muito por conta desses avanços que nós tivemos, né, da estratégia de pesquisa e desenvolvimento e também de inovação. Indo para o slide 4, isso fica mais claro quando a gente mostra aqui o resultado desses investimentos começando a aparecer. Nós tivemos uma ampliação no primeiro trimestre de mais de 44% em investimentos em P&D. Todo esse investimento muito focado em todas essas... Senhores, pedimos desculpas mais uma vez. Passo agora a palavra ao Thiago, que vai dar continuidade na apresentação. Obrigado, Gabi. Boa tarde, pessoal. Bom falar com vocês de novo. Eu peço desculpa aqui pelo problema técnico que a gente teve. Tecnologia é complicado, né? Então, eu vou substituir o Léo por alguns instantes e se ele se juntar a nós novamente, eu devolvo a palavra para ele. Bom, só para retomar o ponto aqui, esse primeiro TRI foi um trimestre bastante importante para a gente no frente de P&D. A gente continuou intensificando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, visando a criação de novos produtos, visando a atualização dos novos produtos, e a gente teve aqui alguns resultados bastante interessantes. Os investimentos em P&D foram ampliados em 44% nesse primeiro TRI, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e eu destaco que a gente vem conduzindo aí várias iniciativas paralelas com o objetivo de acelerar a nossa estratégia de SaaS. A gente tem um portfólio amplo de produtos, muitos desses produtos vieram de aquisições e a gente tem se dedicado muito ao longo dos últimos trimestres para fazer com que todos eles caminhem para o estado da arte em termos de tecnologia, como entrega totalmente cloud, modelo de precificação totalmente SaaS. E esse é um dos principais avanços que a gente teve nesse TRI. Além disso, a gente tem uma entrega bastante interessante que é um novo produto e um novo modelo de negócio por meio da prestação de serviços de tecnologia, o PSTI, homologado pelo Bacen. Hoje existem 7 empresas no Brasil que são homologadas pelo Banco Central, assim que é uma dessas 7. A gente já havia sido homologada lá no quarto TRI de 2019 e nesse primeiro TRI de 2021 a gente conseguiu aí implantar o primeiro cliente ainda de um produto de SPB na modalidade PSTI. Por que isso é importante? Porque é uma modalidade que nos permite ter um produto único, totalmente na nuvem e com uma precificação baseada em transações. A cada vez que um cliente do nosso cliente faz uma transação de pagamento, assim que recebe alguns centavos por isso. Né? E a gente entra agora no segundo TRI de 2021 com mais um avanço que já está acontecendo, que é a implantação do primeiro cliente de Pix PSTI. Isso também tende a ser uma nova vertente de crescimento a partir de agora, com um potencial enorme. A gente já tem 11 clientes novos em implantação e a nossa busca aqui é por capturar uma parcela cada vez mais dos nossos clientes Sinqia, dos mais de 500 clientes Sinqia com a nossa oferta de PSTI. Passando agora para o slide número 5, a gente também vem estruturando a nossa oferta de Open Bank, da mesma forma que os últimos 2 anos foram aqui no Brasil um ano de período de mudança muito intensa na legislação de pagamentos. 2021, o Open Banking é a bola da vez e a gente tem nesse TRI uma entrega bastante interessante. Uma nova oferta de produtos e serviços no mercado, totalmente focada no cliente que precisa se adaptar a essa nova realidade de Open Banking. É uma oferta que está composta aí por 3 produtos diferentes. O primeiro produto de consultoria, que é mais direcionado para ajudar os nossos clientes a fazer essa mudança regulatória, ou se adaptar a essa mudança regulatória que está acontecendo no mercado financeiro. Uma segunda oferta mais relacionada ao produto, passando pela adequação tecnológica de todo o ambiente do nosso cliente, para que ele esteja preparado para aproveitar as oportunidades que o mundo do Open Bank vai trazer para toda essa cadeia de serviços financeiros. E, por fim,
produtos relacionados aí à inovação, ou seja, a conexão entre a Sinqia, os nossos clientes, as startups investidas pela Sinqia, visando construir um ecossistema aberto, bastante poderoso, bastante robusto, para que a gente consiga fomentar a inovação no mercado financeiro e, obviamente, a Sinqia protagonizar todo esse movimento a partir de 2021. Passando agora para o slide 6, a gente também teve nesse primeiro TRI um amadurecimento bastante importante na nossa estratégia de inovação aberta, né? Nesse momento, a gente já tem mais de 20 startups investidas por meio das várias iniciativas que estão sendo conduzidas pelo nosso time de inovação. E só lembrando aqui, algumas das teses que a gente veio trabalhando ao longo desse período foram as teses de inteligência artificial, o Bank as a Service e as plataformas de crédito, pagamento e recebíveis, que são complementares ao nosso negócio. Então, a gente já fez de forma indireta 20 investimentos. A gente tem mais de 90 startups no pipeline do nosso CVC, o Torque Ventures, nesse momento. E como o Bernardo disse há pouco, acho que uma das principais iniciativas que a gente teve ao longo desse primeiro TRI foi o Batch 9 da Darwin Startups, né? Nesse Batch 9, 6 empresas foram selecionadas. A gente teve participação no Batch e gostou muito do resultado dessa seleção. Algumas dessas startups têm uma conexão gigante com o negócio da Sinqia. E isso deixa a gente bastante animado para que, com o tempo, a gente consiga criar um pipeline aí de empresas que venham a compor o ecossistema Sinqia, eventualmente se tornar alvos de M&A no futuro. Eu queria só confirmar se o Léo já está na linha e se ele gostaria de reassumir a apresentação, Léo. Voltei, Thiago, obrigado. Eu acredito muito que você abordou todos os pontos. Eu só queria reforçar essa questão do sandbox. E o objetivo é justamente a gente construir esse grande ecossistema, plugar isso num espaço onde a gente quer fomentar a inovação aberta. Nós queremos que as empresas construam novos produtos, assim que ela vai utilizar esse arcabouço tecnológico também para acelerar a construção de novos produtos. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? É trazer esses ativos e não só consumi-los, mas também entregar a eles para fomentar a inovação do segmento financeiro. E também falar um pouquinho sobre a Distrito, que foi a parceria que nós firmamos nesse trimestre, pautado nesse relacionamento com o ecossistema e com o objetivo de não só ter acesso a toda a camada de inteligência relacionada às fintechs, ao mercado, aos investimentos, mas também nós entendemos que em conjunto nós podemos aí liderar as transformações das inovações do mercado financeiro. Obrigado, Léo. Se você puder comentar um pouquinho sobre o Distrito, eu ainda não falei sobre isso. Acho que vale a pena. Sim, o Distrito é um dos principais hubs de startups do Brasil. Junto com isso, eles têm uma plataforma de inteligência de mercado, então eles hoje são os principais catalisadores de todas as informações e tudo que acontece relacionado às startups de vários segmentos, né? Então, techs, health techs, retail techs, e nós nos aproximamos justamente para poder não só ter acesso a essa inteligência de mercado, ter acesso às fintechs, ao mapeamento das fintechs, ao que está acontecendo em tempo real com as fintechs, sejam lançamentos, sejam aportes, mas também a ideia aqui é juntos criarmos aí algumas várias ações de transformação para fomentar e educar o mercado em relação às inovações do nosso setor, né, do mercado financeiro. Obrigado, Léo. Então agora, pessoal, passando para o assunto M&A, esse primeiro TRI foi um trimestre bastante movimentado para a gente, bastante interessante, né? A gente anunciou 2 aquisições que, na minha opinião, são 2 das aquisições mais legais que a gente já fez aí em 15 anos de consolidação do nosso mercado. Eu queria comentar um pouquinho sobre cada uma delas e, na sequência, eu vou falar sobre como elas se combinam e como elas impactam o nosso negócio daqui para frente. Então, começando pelo slide 8,
A gente adquiriu a Simple. A Simple é uma especialista em onboarding digital. Eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece, né? A relevância é que a gente traz um novo produto de onboarding digital, e esse produto ele faz todo o ciclo de entrada de um novo cliente ou venda de um novo produto financeiro dentro de uma instituição financeira. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que o Léo vai abrir uma conta no banco digital. Né? O Léo vai entrar no site ou no app desse banco digital, preencher um formulário com algumas informações, enviar uma selfie, enviar a geolocalização, enviar uma imagem dos documentos dele, e depois disso, esse banco vai capturar todas essas informações, consultar algumas bases de dados e listas restritivas, e ao final do processo dizer o seguinte: pode abrir a conta do Léo, que o Léo é um cara legal, e ele vai ser um bom cliente. Então, a solução de onboarding digital da Simple, pessoal, ela é capaz de automatizar mais de 90% dos onboardings feitos em uma instituição financeira. Até alguns anos atrás, ainda existiam instituições financeiras supostamente digitais que faziam essa captura de forma eletrônica, mas todo o back era um back manual, com pessoas capturando e tratando as informações. E a solução da Simple vem automatizar todo esse processo, o que melhora muito a experiência do cliente. Existem bancos que usam a solução da Simple e conseguem abrir uma conta digital para o seu cliente final em alguns minutos, 4 minutos no caso. E além de melhorar a experiência do cliente, esse tipo de solução reduz muito o custo da instituição financeira. Então a gente está bastante animado aqui com o impacto que esse produto pode ter para os nossos clientes. Então, além de adicionar esse produto, a gente adiciona aí mais 50 clientes, como bancos digitais e fintechs, principalmente. A gente amplia a relevância do modelo SaaS. A Simple é uma empresa praticamente 100% SaaS, com entrega da solução na nuvem, com modelo de precificação baseado em transações, ou seja, a cada vez que alguém abre uma conta digital em um cliente da Simple, ela recebe alguns centavos por isso, o que dá uma dinâmica de crescimento e escalabilidade muito legal. E na linha de baixo a gente pode ver alguns dos principais números dessa empresa. Né? Ela teve aí uma receita líquida de 17,9 milhões no ano de 2020, um crescimento expressivo de 53% na comparação com o ano anterior. Ela reportou um EBITDA de 6,6 milhões de reais e uma margem EBITDA de 37%. Então percebam que é uma empresa bastante interessante do ponto de vista de crescimento e lucratividade. Agora falando um pouquinho da transação, no quadro direita, foi uma aquisição de 100% do capital pelo valor inicial de 56 milhões de reais. Esse valor inicial tem dois componentes. O primeiro é uma parcela à vista em dinheiro de 34 milhões de reais. E o segundo foi uma parcela à vista em ações de 22 milhões de reais, o que significa 39% do valor inicial. Então, os empreendedores da Simple estão embarcando no nosso projeto e hoje já são acionistas importantes da Sinqia, totalmente alinhados com o nosso projeto de crescimento. E por fim, a gente tem um earn-out aí de até 12 milhões de reais, sujeito a metas de receita nos anos de 2021, 2022 e 2023. Passando agora para o slide número 9, eu queria falar um pouquinho da FapWeb. A FapWeb também é uma aquisição muito legal, uma empresa referência no mundo de assinatura digital. Ela traz duas soluções principais. A primeira é uma solução que a gente chama de firmas e poderes, que controla todas as assinaturas que são feitas por uma instituição financeira. Uma assinatura, por exemplo, quando ela está vendendo um produto de conta corrente, um fundo de investimento, um produto de crédito, qualquer tipo de transação formalizada por uma instituição financeira. Então, é uma solução que organiza as firmas e os poderes e, além disso, permite a assinatura digital. Então, toda vez que um cliente de uma instituição financeira precisa assinar um contrato com essa instituição financeira, ela pode fazer isso por meio da plataforma da FapWeb. São 55 novos clientes, também aqui um destaque para bancos digitais e bancos globais com atuação no Brasil. Inclusive, a FapWeb atende 13 dos 20 maiores bancos do mundo, que é muito legal. A gente também amplia a relevância no modelo SaaS, uma empresa que recebe alguns centavos a cada vez que um cliente assina um contrato com o seu cliente final.
E na linha de baixo a gente pode ver alguns números aqui da FAPWeb, né? Uma receita líquida de 12,8 milhões no ano passado, crescendo 33% ano contra ano, um EBITDA ajustado de 8 milhões e uma margem EBITDA impressionante, de praticamente 63%. Falando agora da transação no quadrinho à direita, a gente comprou 60% da FAPWeb até esse momento, pelo valor inicial de 38,4 milhões de reais, o que significa um valuation implícito aí de 64 milhões de reais, por 100%, com dois componentes, né? Uma parcela à vista de 23 milhões e em dinheiro e uma parcela à vista em ações de 15,4 milhões, representando 40% do valor da transação. Então, assim como no caso anterior, aqui os empreendedores já são acionistas da Sinqia e estão totalmente alinhados com o nosso plano de crescimento. Com relação aos 40% remanescentes, a gente tem uma opção de compra vinculado a metas de receita e margem em 2024. Então, os múltiplos estão pré-estabelecidos, são múltiplos inferiores aos dos primeiros 60% adquiridos, e eles variam em função do patamar de receita e de margem que a empresa entregar nos próximos anos. Então, a segunda etapa da transação tende a ser até mais atrativa do que a primeira etapa na nossa visão. Passando agora para o slide 10, essas duas empresas elas estão se combinando em uma nova unidade de negócio chamada Sinqia Digital, né, como o Bernardo disse. E quais são as características dessa nova unidade de negócio? Primeiro, são produtos que têm uma demanda latente, ou seja, são necessidades novas dos nossos clientes que foram intensificadas pela migração das transações do mundo físico para o mundo digital, aí, principalmente nos últimos 12 meses com a pandemia. Tá? Segunda característica, são produtos horizontais. Eles atendem tanto bancos quanto fundos, previdência, consórcio e até outras verticais que atualmente ainda não são atendidas pela Sinqia. E isso significa um potencial enorme de crescimento, sendo que a gente já tem casos de uso comprovados em todas as verticais, inclusive fora dessas verticais, em alguns mercados bem interessantes, como, por exemplo, pagamentos e seguros, que tem tudo a ver com a gente. Terceira característica interessante é que essa nova unidade já nasce com um conjunto de clientes muito legal. Eu vou dar alguns nomes aqui, não quero ser exaustivo, mas só para vocês terem uma ideia. Agibank, BMG Digital, BS2, BTG Digital, C6, Digio, Inter, Modal Mais, Original, PAN, XP, ou seja, praticamente todos os principais bancos digitais e corretoras digitais do nosso mercado, o que é muito legal. E por fim, a quarta característica dessa unidade é o modelo SaaS, né? Ela tem uma entrega totalmente na nuvem, precificação pay-per-use, o que vai resultar certamente em um crescimento escalável junto com o negócio dos nossos clientes. Então, por consequência dessas características, a gente está vendo esse negócio imprimir uma dinâmica muito diferenciada no primeiro TRI, né? As duas empresas combinadas apresentaram uma receita líquida de 9 milhões de reais, um crescimento expressivo de 59% em comparação com o mesmo período anterior, e uma margem EBITDA substancial de quase 50% também, considerando, por enquanto, só essas duas empresas. E, por fim, eu queria lembrar que esses números ainda não estão aparecendo aqui nos resultados do primeiro TRI, pessoal. O closing aconteceu só em abril, portanto, vocês vão enxergar isso impactando o nosso resultado a partir do segundo TRI. Passando agora para o slide 11, essa sessão eu concluo dizendo que a gente teve um progresso relevante no nosso plano de consolidação, né? À esquerda vocês podem ver o burn down de uso dos recursos do follow-on. Nós levantamos 363 milhões de reais lá no terceiro TRI de 2019 e já comprometemos 72% desse valor com 5 aquisições realizadas nos últimos 8 meses, né? Então, depois de um pequeno atraso aí no começo da pandemia, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo de uso de recursos. Na verdade, a gente conseguiu superar o nosso objetivo e hoje nós acreditamos que a destinação de 100% dos recursos do follow-on vai acontecer aí certamente antes dos 3 anos que a gente esperava inicialmente. Mas não é só isso, né? Acho que tem uma outra coisa muito legal. A gente superou o objetivo sem comprometer
a disciplina estratégica e financeira, que são marcas da Sinqia. Quem conhece a Sinqia sabe disso. A Sinqia é muito disciplinada como empresa consolidadora. Então, a gente entregou 5 aquisições, super aderentes à nossa estratégia, e a gente pagou um múltiplo adequado em todas elas. Estou falando de Tri, que expandiu a nossa oferta no mercado de bancos, com a solução de câmbio, da Frontis, no mercado de FDIC, da Itaú Soluções Previdenciárias, no mercado de previdência, e agora a Simpli e FAPWeb, compondo a Sinqia Digital.